Não existe governo perfeito. E enquanto a primeira década do século XXI, no Brasil, foi marcada por avanços sociais e econômicos, ela também foi palco de polêmicas, problemas e decisões que, olhando em retrospectiva, geraram consequências negativas de longo prazo para o nosso país. O nosso compromisso aqui no Curiosidades do Brasil é com a história e com a transparência. Por isso, hoje, vamos mergulhar nos fatos mais controversos. Prepare-se, porque nesta lista vamos abordar desde grandes crises políticas até gargalos estruturais que não foram resolvidos. Nos próximos minutos você vai descobrir qual a verdadeira dimensão da crise do mensalão e suas consequências. Por que a nossa matriz energética sofreu com os apagões? E como a festa do crescimento escondeu uma bomba fiscal que explodiria mais tarde. Esta é a lista de 10 coisas ruins e polêmicas dos governos Lula. Fique até o final, porque o ponto número 10 ainda afeta a economia brasileira até hoje. Vamos iniciar a lista com os 5 pontos mais críticos e controversos do período. 1. Crise do mensalão, 2005. O ponto mais explosivo foi, sem dúvida, o esquema de compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional, que ficou conhecido como mensalão. O caso revelou um esquema de desvio de dinheiro público e Caixa 2 para pagar uma mesada a deputados de partidos aliados em troca de apoio político. Embora o ex-presidente Lula tenha negado conhecimento direto, o escândalo desvendou uma rede de corrupção sistêmica que manchou permanentemente a imagem do governo e do Partido dos Trabalhadores, resultando em condenações históricas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. 2. Aumento acelerado da dívida bruta e a bomba fiscal. Enquanto as reservas internacionais cresciam, a dívida bruta do governo federal também dava sinais preocupantes. Muitos críticos apontam que, durante o período de bonança econômica, o governo falhou em controlar os gastos e realizar as reformas estruturais necessárias. O uso de bancos públicos, como o BNDES, para injetar crédito e a ampliação de gastos sociais sem uma fonte de receita estável contribuíram para um aumento do endividamento, criando um passivo fiscal que limitou a capacidade de resposta do país em crises futuras. 3. Falha no combate à crise energética e os apagões. A expansão econômica e o aumento do consumo não foram acompanhados pelo devido investimento em infraestrutura energética. O resultado foi uma série de crises de fornecimento, popularmente conhecidas como apagões, especialmente entre 2007 e 2009. A falta de planejamento de longo prazo para a geração e transmissão de energia, além da dependência de hidrelétricas em tempos de seca, expôs a fragilidade da matriz energética brasileira, afetando indústrias e a vida do cidadão comum. 4. A dependência excessiva de commodities. A grande mola propulsora do crescimento econômico no período foi o boom das commodities, soja, minério de ferro, petróleo, no mercado internacional, impulsionado pela demanda da China. No entanto, o governo falhou em usar essa janela de oportunidade para diversificar a economia e investir pesadamente em indústria de alta tecnologia e inovação. Essa dependência deixou o Brasil extremamente vulnerável às flutuações do preço internacional, o que se tornaria um problema grave logo após 2010. 5. O inchaço da máquina pública e a burocracia. A criação de novos ministérios e o crescimento da folha de pagamento do serviço público foram criticados como inchaço da máquina. O argumento é que esse aumento não resultou em um ganho proporcional de eficiência e que alimentou a burocracia, dificultando o ambiente de negócios para o setor privado. A falta de uma reforma administrativa profunda no período de alta popularidade é vista por economistas como um erro que perpetuou a baixa produtividade do Estado. Para fechar a nossa lista, aqui estão os últimos 5 pontos que compõem o lado polêmico da balança. 6. Lentidão e falhas na reforma tributária. Apesar de ser um consenso entre economistas que o sistema tributário brasileiro é complexo e oneroso, o chamado Custo Brasil, o governo não conseguiu avançar com uma reforma significativa que simplificasse a cobrança de impostos e reduzisse o peso sobre a produção. Essa lentidão em realizar uma reforma estrutural essencial
é vista como uma oportunidade perdida que continua a frear o crescimento do país até os dias de hoje. 7. A ausência da reforma política. Assim como a tributária, a reforma política era amplamente discutida após o Mensalão, com o objetivo de reduzir a fragmentação partidária e diminuir o poder do dinheiro nas campanhas eleitorais. Contudo, nenhuma mudança estrutural profunda foi implementada, permitindo que as práticas de barganha política e as negociações de coalizão questionáveis continuassem a dominar o cenário político. 8. A priorização da questão regional sobre a meritocracia, BNDES. A política de concessão de crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, foi amplamente criticada por, supostamente, privilegiar grandes empresas e projetos com pouca transparência, muitas vezes com taxas de juros subsidiadas. Embora o objetivo fosse impulsionar campeões nacionais, a medida gerou acusações de favorecimento e distorção de mercado, com o risco sendo assumido, em última instância, pelo Tesouro Nacional. 9. Questionamentos sobre a política de autossuficiência em petróleo. O investimento maciço na Petrobras e na autossuficiência de petróleo, especialmente após a descoberta do pré-sal, foi criticado por concentrar recursos em uma única matriz energética e em uma única empresa, em detrimento de investimentos em fontes renováveis e limpas. Além disso, a tentativa de usar a Petrobras como motor de desenvolvimento nacional abriu as portas para uma série de desvios e superfaturamentos, mais tarde revelados pela Operação Lava Jato. 10. O legado da polarização política. O período que começou com a promessa de pacificação terminou com um aprofundamento da polarização no debate público. A intensa defesa do governo por um lado e a oposição radical pelo outro, muitas vezes, dificultaram a análise factual e a busca por soluções consensuais para o país. O modelo de governança, baseado em fortes alianças ideológicas, contribuiu para o acirramento das tensões políticas que se intensificariam nos anos seguintes. Vimos hoje que a história é feita de nuances. As 10 realizações que mostramos no último vídeo e as 10 polêmicas e falhas de hoje são faces da mesma moeda. O sucesso social e econômico coexistiu com falhas de planejamento, crises políticas e a manutenção de gargalos estruturais. O trabalho do Curiosidades do Brasil é apresentar todos os fatos para que você, nosso espectador, possa montar o quebra-cabeça. Qual desses 10 pontos você acredita ter sido o mais prejudicial para o futuro do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é fundamental. Se você gostou do nosso trabalho de análise imparcial, deixe o seu like e se inscreva no canal.